Esse episódio é um oferecimento Lead Lovers. Aumente as vendas do seu negócio físico e online. Por que eu preciso de um editor? É uma pergunta... Porque eu não posso eu mesmo publicar? Por que o editor é tão importante? Pode. Como já que eu comecei com os exemplos futebolísticos, né, vamos mantê-los. Tá. Tem N jogos de várzea, né, todos os finais de semana, né, e são jogos legais, tudo mais. Só que se você quer se tornar um jogador profissional, ou você quer extrair de você o melhor, você vai ter que procurar alguém que vai te ajudar nisso. Você pode ver que não há, e até falo isso porque eu sei da sua trajetória, não há atleta de alta performance sem técnico. Tudo bem, pode até alguém falar, não, mas tem X aí que não tinha técnico, mas no geral ele vai ter um técnico. E isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Então, o que o editor vai fazer é capacitar esse autor da melhor forma possível. Tirar dele o que ele tem de melhor. E sempre pensar e transmitir para ele uma visão de conjunto, porque o que eu tenho notado hoje em dia com acesso à internet e tudo mais, de uma forma absurda, é que, na verdade, a gente nota que tem muita gente está baseada na auto-verdade. O que é isso? Ah, não, desse jeito vai funcionar. Não, desse jeito também vai. Tudo bem, depende do que você quer. Se você quer vender 2 livros, 3 livros, pode ser que funcione. Se você quer vender 300 livros, 3.000 livros, ou como o seu livro, que entrou na lista dos mais vendidos, eu acho que deve ter vendido por baixo uns 20.000, aí você vai precisar de turbinar a tua escrita, o teu projeto. E aí o editor é fundamental, por quê? Porque ele é esse leitor privilegiado, e ele tem essa visão de conjunto. Porque ele vai pensar não só em você, no seu texto, mas ele vai pensar no leitor e vai usar toda a experiência dele. Porque é que nem o técnico de futebol. O técnico de futebol, ele faz o quê? Ele usa a experiência dele adquirida durante anos, né? Exatamente. Então, mesmo que eu seja um expert na minha área, o editor se torna essencial. Porque, por exemplo, eu editei livros de pessoas bastante conhecidas e pessoas que são referências nas suas áreas. Mas o que acontece? Sempre tem que ter alguém que vai servir de luz e sombra, né? Ou seja, alguém que vai ser o crítico, né? Você vai perguntar uma opinião. O ideal é isso, né? Então, o que acontece? Em todo caso, mesmo uma pessoa que seja um expert na sua área, ele é um expert, por exemplo, em cirurgia cardíaca. Se ele vai escrever um livro, ele tem que tornar esse livro o mais claro possível. Se ele vai escrever esse livro para os pares dele, ou seja, outros cardiologistas, é uma linguagem. Não, eu quero um livro para ensinar as pessoas normais como viver bem, como cuidar da saúde, cuidar do seu coração. Aí é outra linguagem, é outro artifício, é outra dinâmica, né? Então, independente se a pessoa for um escritor iniciante ou um escritor já... Tanto é que assim, né? Eu trabalhei minha carreira inteira em editoras, né? Eu trabalhei em multinacional, trabalhei numa das maiores editoras do país, nacional, mas gigante. E sempre trabalhei com pessoas que eram expertos, pessoas... Por exemplo, você mesmo, que era expert em segredo. Então, o que acontece? E mesmo assim, eu fui útil para essas pessoas, e muitas delas eu tenho amizade, e trabalho com elas até hoje, né? Sim. Não, você, inclusive, assim, você foi essencial, porque há mais de 10 anos eu lancei esse livro. Então, eu lembro que quando você me chamou para lançar o livro, aliás, você estava com a equipe, né, toda da editora, assistindo uma palestra minha. E aí eu terminei a palestra, eu sempre quis lançar um livro, mas eu sempre quis, assim, eu creio que algumas pessoas daqui, do chat, aliás, estou vendo aqui, ó, tá Cadu Moura dizendo, oi, que bacana, Regina dizendo que você vai lançar o livro dela próximo. Antero Barbosa, já trabalhei com o Antero também. Então, as pessoas que estão entrando aqui, todas elas eu conheci porque eu lancei o livro com você, e esse livro me permitiu, na verdade, dar palestras no país todo. Foi muito interessante, até no Japão, eu fui, Peru várias vezes. Então, o livro acabou mudando isso. Mas eu não achei que eu fosse escrever um livro tão rápido. Quando você e a equipe
me cercou para dar os parabéns pela palestra, há muitos anos. Eu tinha Você dado mal palestra... sabia, né, Aldo? Que era Mal igual cavalo sabia. de Troia, né? Os parabéns, tapinha nas costas. Ah, que legal. Pois é, não, mas eu lembro que vocês vieram conversar comigo, e aí vieram, olha, a palestra é muito bacana. Aí uma frase dita, é diferente do... Porque eu falava sobre o segredo, mas eu tenho uma pegada diferente, né? E vocês comentaram, é diferente, né? Eu falei, é diferente, porque todo mundo parece que copia o que está escrito no livro e fala. Eu não fazia isso, né? Eu falei, não foi por isso que eu fui chamado para ser porta-voz. E aí dei a palestra, e aí eu lembro que você, o editor, né? O outro editor também, os dois estavam falando, olha, você vai escrever um livro para a gente sobre legislação. Falei, legal. Aí eu pensei, olha só, eu pensei, bom, deixa eu ver, ele vai dizer que eu vou escrever um livro, legal, começo a escrever agora, mais 3, 4, 5, no máximo em 6 meses eu entrego o livro, eles vão levar mais uns 3 meses para revisar, e aí, ano que vem vai estar pronto, né? Aí eu falei, então, perfeito, eu fecho, ano que vem, está pronto. Aí eles lá me falam, não, Aldo, você não entendeu. Você tem 3 meses para ter esse livro nas livrarias. Eu falei, não, esquece. Eu já era jornalista, mas eu falei, não é assim. Eu não escrevo tão rápido o livro. E você comentou, Aldo, seu livro está pronto. Acabamos de ver seu livro aqui no palco. Você fez o livro no palco. Aí eu pensei, nossa, é mesmo. O livro está pronto. Quer dizer, o conteúdo do livro está pronto. É sentar e escrever. Aí eu fechei, falei, vou fazer. Eu me lembro muito bem. É mais fácil falar do que fazer, né? Porque quando eu sentei para escrever, aí a coisa ficou feia. Quanto eu vou escrever? Qual o tamanho? O que eu vou fazer? E eu comecei a escrever o livro, mandando para você os textos. E aí você começou a falar, Aldo, tá gigantesco isso, pode cortar. Aldo, não, tá bom não, melhor isso aqui. E aí eu fui mexendo. E eu lembro até que eu tinha uma namorada nessa época, que a gente saía com frequência, sábado, domingo, e aí ela ligou para mim e falou, e aí, vamos sair? Eu falei, não dá. Ela falou, de novo? Eu falei, não, eu estou escrevendo um livro, não posso. Para o livro, escreve depois. Eu falei, não, eu tenho que terminar esse livro. Eu já disse para o Torrigo que eu vou entregar esse livro, não posso. Você vai perder a namorada, você sabe disso, né? Eu falei, não tem jeito, eu não vou com você. E eu perdi a namorada. Mas publiquei o livro. Então, aí o que aconteceu? Esse livro abriu, nossa senhora, eu lembro que teve uma empresa que me contratou para dar palestra no Brasil inteiro. Em um único mês, eu atravessei 5 estados. Foi uma maravilha. E depois, Japão também, recentemente. Então, mudou tudo. Então, quem está aqui, com certeza, vai mudar a própria vida. A Regina está falando aqui que você vai ser o editor dela, hein? Acho que é a Regina Valente, né? Deve ser, possivelmente. Só está escrito Regina lá, então não sei. Deve ser a Regina Valente. Tá. Então, o que acontece? É importantíssimo ter uma pessoa como você, porque eu não tinha certeza do que fazer. Você dizia, não, muda aqui, corta, edita. E eu no telefone, estava sempre mudando. Falei, ele quer que mude, vamos mudar aqui. Porque eu sabia que você disso entende muito mais do que eu. Eu falei, eu não vou discutir com alguém entende. Eu posso falar de lei da atração, da minha visão, mas eu não posso falar sobre edição. Né? Eu posso dar dicas, mas ele é o especialista. Então, foi muito bom, eu aprendi muito com você, e é isso que você fala, é perfeito. Então, mas isso que é interessante, porque você ajudou a responder a pergunta que você fez. Por quê? Porque se a pessoa é um especialista na sua área, de qualquer jeito, ele precisa de alguém que vai servir como se fosse uma baliza para ele. Que vai chegar e falar, não, eu acho que aqui você falou muito. Aqui não, aqui você tira. Aqui você coloca mais. E, acima de tudo, como no caso era um livro extremamente comercial, isso não é demérito, né? Porque sim, claro. nas nossas... Enfim, nós temos essa coisa... Às vezes, quando fala comercial, parece que é um palavrão. Não tem problema nenhum. Ser comercial, ganhar dinheiro, isso aí é ótimo. O que acontece é que você tem que ter um bom produto. Você tem que ter um bom livro, um bom conteúdo. Então, na verdade, a visão que nós tínhamos era a visão comercial, do que você deveria falar, e você era o grande especialista. Eu, sinceramente, eu sabia muito pouco do segredo básico, porque a Ediouro, que foi a sua editora, e era editora da Honda, né, que escreveu O Segredo, que ela também permitiu que nós fizéssemos esse subproduto. O que acontece? Nós tínhamos um time para fazer isso, porque era o time ideal. Né? E isso vale para N coisas. Por exemplo, a pessoa está escrevendo, tem até um amigo meu,
acho que ele nem sabe o que é o João. O João, ele está fazendo um livro sobre o Covid. Uhum. Ele é jornalista de uma grande emissora. E aí o que acontece? Eu não sei se eu posso falar, né? Então, e aí o que acontece? Ele estava correndo muito. Por quê? Para lançar o livro agora. Claro. Porque se ele vai falar da pandemia, o livro tem que sair na pandemia. Porque senão, né, ele pode vender depois? Pode, mas o momento é agora. E isso valia para o seu livro. Ele venderia no próximo ano? Venderia. Mas não venderia como vendeu. Então, por mais que a pessoa seja um expert na sua área, ele vai precisar de alguém que leia, que dê uma opinião e tudo mais. É melhor ele pegar o amigo dele? Não. Se o amigo dele tiver a mesma formação que ele, né? Já que eu comecei com os cardiologistas, vamos de cardiologista. Outro cardiologista vai ler? Você entende? Não, ele tem que ter um leitor que vai fazer uma pergunta para ele que ele nunca pensou que alguém quiser saber o que é aquilo. Né? Muito além do ventrículo, não sei das quantas, e esse é o ponto. O que o editor tem que fazer é servir de sparring, né? de servir do outro lado do que o escritor, do que o autor está projetando, né? Entendi. Agora, você tem uma experiência muito boa aí, porque você foi editor de livros de sucesso como Matrix e a Filosofia, o Relatório da CIA, 2 livros bem diferentes. Depois você foi editor também do William Vac, da Joyce Ribeiro, José Midlin, deixa eu ver quem mais aqui, Luiz Felipe Pondé. É impressionante, mas são livros muito diferentes, né? São. Como é que você faz para trabalhar pessoas tão diferentes? Então, e também tem ficção, tem o Guilherme Fiuza, que eu lancei ficção dele. Exatamente. Porque esses aí são não ficção. Então, o que acontece? Na verdade, vamos lá. Por mais que eu tenha um certo conhecimento geral, vamos dizer assim, uma cultura geral, eu não conheço dessas áreas. E isso não é uma desvantagem, é uma vantagem. Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei dessas áreas, não em profundidade, que nem o Mindlin, que era bibliófilo, tinha uma biblioteca fantástica, que foi doada para a USP, as pessoas podem visitar, né, tá lá. O que acontece? Eu não poderia nunca... Ele sabia muito mais que eu nisso. Mas isso é uma vantagem. Por quê? Porque o leitor que vai lê-lo também não sabe. Então, o editor, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente já ser o leitor primeiro, ele vai burilar a ideia, pensar como essa ideia pode ser melhorada, como ela pode se tornar mais interessante. Então, ele consegue fazer essa passagem do conhecimento bruto, se a gente pode dizer assim, é um termo horrível, mas para um conhecimento que já é mais voltado ao grande público, né? É o que a gente poderia chamar de livros de divulgação. Ele vai avaliar o enredo, ele vai avaliar a narrativa, se ela está clara e tudo mais. Então, para o público em geral, mesmo Stephen Hawking, ele vai ter que passar por uma leitura que vai, não vou dizer que vai simplificar, mas ela vai facilitar o acesso dessas informações a um público, por exemplo, que não é astrofísico, né? Por sinal, eu lancei o Neil deGrasse Tyson também, em português. Você lançou astrofísico? Ele? Lancei. Uau! Lancei o Neil deGrasse Tyson. Pela Planeta, o Neil deGrasse Tyson. E o que acontece? O Tyson é um comunicador fantástico e é um cientista também de renome, ou seja, consistente, né? O livro, ele tinha que ter essa pegada. De um lado, ser estilo Carl Sagan mesmo, né? Que nem a gente pensar no cosmos e tudo mais, que você consiga entender ciência, entender conceitos científicos, sem macular esses conceitos, manter a integridade deles, mas ao mesmo tempo que torne eles entendíveis pela população em geral, população leitora, né? Claro. Marcos, me conta uma coisa. Como é que... Eu sei como é que uma editora negocia com o autor, porque você me acompanhou no processo de negociar com a editora. Mas quem vai contratar você hoje como personal editor, né?
Como é que ele faz? Como é que isso é feito? Como é que você negocia isso? Ele contrata você, você contrata a editora? Como é que funciona essa Então, coisa vamos, como diria o Jack, vamos por partes. por partes? O que acontece? O meu trabalho é o seguinte, é tornar a ideia dele em livro e tornar essa ideia melhor, mais consistente, mais robusta. E por quê? Porque é muito difícil você entrar numa editora tradicional, sendo realista e falando claramente, é isso, é difícil. É difícil, é muito concorrido. Se já é muito concorrido, você tendo um livro ruim, é impossível, concorda? Concordo. Então, o meu objetivo é tornar o livro dele o melhor possível para isso. Esse é o ponto. É isso. Pensando no público-alvo, pensando em tudo mais. Claro que se ele escreve sobre um tema que é um tema que tem pouco apelo, a possibilidade de conseguir uma editora é menor. Por quê? Porque as editoras, elas precisam ganhar, né? Tudo bem, é uma editora acadêmica, tudo bem, aí talvez menos, né? Numa editora acadêmica, né? Uma EDUSP. Aí os critérios vão ser outros, apesar que também eles precisam vender. Aí o que acontece? O meu trabalho é tornar o livro dele o melhor possível. Usar todos os parâmetros, tudo que eu consegui nesses 25 anos de profissão, para tornar o livro dele o melhor possível. Aí vem as opções. Ele pode tentar uma editora tradicional. São poucas editoras que aceitam originais. O que é isso? Ele mandar o texto para algum editor avaliar. Por quê? Porque o Brasil é uma terra curiosa, né? Então nós temos pouco, aspas, frente à população, né? Nós temos poucos leitores, muitos escritores e, consequentemente, poucas editoras também, né? Tudo isso eu estou colocando assim frente à população, né? Vamos pensar na Argentina, por exemplo, aí já dá para fazer uma correlação muito boa, né? A Argentina tem números melhores que os nossos. Pois bem, então o que acontece? A possibilidade dele entrar numa editora, como eu disse, é mais difícil. Ele tem que ter um livro bom. E ele tem que ter uma temática que tenha pegada. Que nem esse meu amigo João, que trabalha nessa grande empresa televisiva, ele tem um tema fascinante. Por quê? Porque ele é um jornalista, ele sabe escrever, escreve bem, já tem outros livros publicados, né? E então o que acontece? O produto dele, o livro dele, tem conteúdo, está bem escrito e, acima de tudo, tem o tema, que é o Covid. Então, esse livro vai vender. Vai vender. E não é só do João, não, esse livro. Estou lembrando agora, parece que tem um coautor e tem outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Mas é um projeto que tem tudo para dar certo, por causa do tema, do time, a não ser que aconteça algum acidente, e todas as etapas elas foram cumpridas, né? Então, isso que é importante. E me diz uma coisa, um editor e um agente literário são a mesma coisa? Não. O agente literário, normalmente, ele vai apresentar esse produto, esse livro, para várias editoras. Ou vai representar diretamente o autor, um autor X, né? Então, ele vai representar esse autor frente às editoras. Ele vai fazer essa ponte, né, com ele. Claro que essas coisas se confundem. Ele, como agente, ele também vai chegar e vai falar assim, não, isso aqui tá horrível, né? Isso aqui tá ótimo, isso aqui tá legal, entende? Isso também acontece. Isso também E tem agentes que já trabalharam em editora e vice-versa. Eu acho que talvez, se a gente for pensar assim, a minha vantagem é toda essa carreira dentro das editoras tradicionais, né? Editoras de livro impresso, de audiobook em alguns casos, e de e-book, né? Ou seja, fazendo todos eles ao mesmo tempo, ou numa sequência, né? Então, eu tenho uma visão bem de dentro da editora, e quando a gente fala essa visão de dentro, o que é? Estou falando também das livrarias. Por quê? Porque o que não funciona, você pode ficar
ciente que você vai saber em segundos, porque o teu chefe vai bater na sua porta, entendeu? Do que não funcionou. Então, isso é uma escola incrível, porque você sabe o que funciona e o que não funciona. Aí, sendo redundante, funciona todas as vezes? Não, às vezes a gente erra. Eu, por exemplo, já que eu falei do Tyson, tem livros que foram feitos e que não tiveram resultados como eram esperados, né? E por N motivos. Às vezes também por uma questão de experimentar, né? De você tentar algo novo. Mas, no geral, existem algumas regras básicas que elas devem ser seguidas. E uma questão básica é pensar quem será o leitor. Começar pelo leitor, para saber o que você vai dizer para ele, né? Seria o ideal se você quer ter o máximo de sucesso, vamos dizer assim, o máximo de leitores. Porque também tem aquela coisa, a pessoa quer escrever por hobby, aí é outra coisa. Tem muita gente que quer escrever por hobby, é verdade. Eu acho que é tranquilo, e não acho também, que nem eu falei, não é demérito também. Sim. Eu acho que escrever é maravilhoso, eu mesmo escrevo. Coisas que eu nunca mostro para ninguém, eu acho legal e escrevo. Mas o que acontece? Então, no campo das editoras tradicionais, o que vai pegar mais, o que vai ser mais interessante são os livros que têm mais apelo, que têm mais vendagem. Aí a pessoa, não, eu quero tentar uma coisa nova. Perfeito, também. É possível se pensar no novo. Desde que nós saibamos, né? Tem aquela frase, acho que é do Pompeu, os ventos nunca são favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Alguma coisa assim, acho que é do Pompeu. Então, o que acontece? Só saber o que a gente quer. Se a gente quer ter um sucesso daqueles estilo Paulo Coelho, ou se a gente quer ter um sucesso pessoal. Aí é outra coisa. Se você chegar num número pequeno de leitores, mas privilegiados, com um ponto de vista similar ao do autor. Então, assim, a coisa é ampla, né? Eu não estou aqui, como é que se fala, defendendo um ponto, uma maneira de se escrever, e ainda mais de se escrever e de se produzir livros. Sim, com a internet democratizou demais, né? Todas as etapas e o acesso tanto ao leitor quanto ao escritor e a relação entre os dois, né? Perfeito. Você também ajuda o autor para cuidar da capa e do título do livro, não é? Sim, sim. Porque capa e título do livro representam 70% a 80% da venda. É verdade. Me fala de um título qualquer que você criou, que você mexeu e mudou o foco. Porque eu conheço livros, eu comprei já livros, que na hora que eu comprei, falei, uau, deve ser fantástico. Livro ótimo, título ótimo, capa ótima, e quando abriram um lixo, e aí eu não conseguia nem chegar à 10ª página. Achei horrível o livro, mas a capa eu lembro até hoje, o título do livro eu compro, eu lembro, porque o título era ótimo. Mas você já aconteceu o oposto, pegar um livro que pelo título você nem ia vender, e você mudou o título e funcionou? E assim, funcionou. Teve um que eu fiz pela geração editorial, que chamava alguma coisa assim, em alemão, né? A Era e o Tempo de Hans Bauer, alguma coisa assim. Aí você lê esse título, fala, aí se você coloca O Piloto de Hitler, e ele pegou a lista dos mais vendidos. E é um livro que nós pagamos pouco, e ele já tinha sido lançado, acho que há mais de 10 anos, muito tempo ele tinha sido lançado, não me recordo agora lá fora. E nós lançamos ele aqui e pegamos a lista dos mais vendidos. Porque o que acontece? Há uma tendência, a gente glamorizar, usando, não gosto dessa palavra, mas o livro. E o livro, ele é como fazer pasta de dente. Se você pegar as pastas de dente, elas são produzidas por empresas bilionárias, trilionárias. Então, elas têm toda uma equipe de marketing, de planejamento. O editor, pelo menos uma editora comercial, ele é um gerente de produto. Ele vai pensar nesse produto. Então, o que acontece? Como é que você compra um produto? É a embalagem. E a embalagem do livro é a capa e o título. Então,
se você quer dentes mais brancos, isso vai ter que estar na embalagem da pasta de dente. Então, e você vai ter que pensar o horário que você vai passar isso na televisão, o público-alvo que vai usar essa pasta e por aí vai. Então, o que é importante? Aí que entra o editor, em traduzir a ideia do autor, ser fiel a essa ideia, e ao mesmo tempo fazer um título matador, né? Um título que a pessoa bata o olho, porque assim, ninguém vai estar do lado do seu livro para explicar o que o título significa. E segundo, a imagem de capa. A imagem de capa ela tem que ser muito atrativa. Pensa o seguinte, você está entrando na Amazon Books, então você tem um universo de livros lá. Então você está passando, aqui você vai passando com velocidade. Então tem que ser uma coisa que chame muito a sua atenção, porque você vai gastar menos de 1 segundo para decidir se você vai clicar naquilo ou não. Se você entra na livraria, é a mesma coisa. Aquele monte de livros. Então, o que acontece? A pessoa vai ser... A percepção da pessoa, que também tem isso, né? Tem a coisa da psicologia do consumidor. De você pensar, a pessoa entrou, tem que captar a atenção dela automaticamente. Então tem que ser uma coisa muito chamativa. E tem que... A capa e o título tem que condizer com isso que você está falando, com o conteúdo. Por quê? Porque você pegou o cara, fisgou, tá lá, maravilha, pegou o livro na mão, que é a coisa mais difícil. Pegou. É difícil, pegou. Se ele vai ver o índice, não tem nada a ver com o que tem a capa e o desenho e a arte da capa, ele larga o livro. Exato. Então você não conseguiu nada. Então, tudo tem que funcionar em conjunto, de uma forma só. Perfeito. Esse que você falou tem um título estranho, e aí você troca por... Ele foi piloto do Hitler em algum momento, né? Foi. Piloto de Hitler. Durante muito tempo. É instantâneo. Se eu passo em um livro, está escrito piloto de Hitler, ele já disse tudo. Mesmo que não seja o conteúdo completo, aquilo eu sei que está no livro. Então, é uma coisa importantíssima. E o grande parte do livro, ele falando do Terceiro Reich e tudo mais. Ele foi preso pelos soviéticos, ficou muito tempo preso, ele pagou todos os seus crimes. Aí depois, apesar que, assim, na verdade, ele era um piloto mesmo, né? Então, assim, não teve envolvimento em decisões do Partido Nazista, nada disso, né? Então, deixando isso bem claro. E aí, o que acontece? O título é fidedigno, porque o que ele está falando lá é da relação dele como piloto. Né? Ele está falando quando ele levava o Hitler para os comícios e tudo mais. Então, o título ele é fidedigno. Só que, muitas vezes, os autores, porque nós ficamos imersos na trama, na narrativa, então a gente cria uns títulos meio herméticos. E aí, não funciona. Você tem que ter um título que comunique automaticamente, como o seu livro. O segredo para realizar o seu sonho. Está ali. E a gente usou até a mesma cara do segredo, né? Exato. Então, aí você tem sucesso garantido. Você falou que esse livro do Piotr Hitler, ele já tinha sido lançado, então um livro pode até ter sido lançado antigamente por um lá fora do Brasil. No Brasil, não. Fora do Brasil, tá. Entendi. Então, mas aqui alguém que tem um livro, que entre aqui agora, por exemplo, tem um livro e que foi lançado já há 10, 15 anos, não sei, mas o conteúdo é igualmente válido hoje. Ele pode relançar esse livro mesmo com outro título? Pode. Ainda mais assim, se o livro está fora do mercado todo esse tempo, ele é praticamente um livro novo. Né? Tá, entendi. A não ser que ele seja um livro que ele tenha datado. O que significa isso? Que as informações que o livro traz, hoje em dia, elas não fazem mais sentido, elas se tornaram obsoletas. Então, aí, ele vai precisar passar por uma reescrita, uma revisão mais profunda, técnica, no caso, e tudo mais. Mas, em tese, é possível transformar, vamos dizer assim, um fracasso relativo num sucesso. Entendi. Desde que
enfim, as questões mínimas sejam equacionadas e resolvidas, né? Aí é possível. Entendi. Agora, me diga uma coisa, quais são, assim, os pontos mais importantes que um novo autor deve se concentrar para lançar um livro? Então, primeira coisa, ele tem que pensar no que ele gosta de escrever. Tá. Por quê? Porque escrita é criatividade? Mas é trabalho árduo também. Você tem que sentar e escrever. Sentar e escrever. E aí você vai ter um editor que ainda vai ficar fazendo bullying com você, né? Falando que, não, isso aqui não. Joga isso aqui fora, põe mais isso. Então tem isso. Entendi. Então o que acontece? Ele tem que se colocar fazendo uma coisa que ele gosta. Tá. Porque se ele não gostar daquilo, vai ser complicado. E segundo ponto, ele tem que trabalhar essa ideia. Melhorar a ideia. O que eu chamo de ideia? Seria o que vai traduzir o título do livro. O título do livro traduz a ideia. Tá. Né? Então, ele tem que pensar na ideia, na sacada que ele teve. E nos objetivos que ele quer. O que eu quero com esse livro? Isso é fundamental. Que nem, por exemplo, nós queríamos vender muito e você queria vender muito. Então, foi um casamento perfeito. Porque funcionou. E alavancou muito a tua carreira e tudo mais, ainda bem. Claro que tudo isso mérito seu, porque por isso que nós te procuramos, porque você era o cara. Então, o que a gente nota disso? Porque eram objetivos que caminhavam juntos, o da editora e do autor. Se o objetivo do autor que eu já falei antes, produzir um livro que venha enfim, seja pessoal, aí são outros critérios que vão ser utilizados, né? Mas, de qualquer forma, essa coisa, ele escrever sobre algo que ele goste, que ele tenha conhecimento também, né? Não necessariamente que ele seja um expert, mas que ele tenha conhecimento sobre esse assunto. Tá. E, mas o mais importante é que ele goste desse assunto, para ele poder lidar com esses dados e escrever sobre isso, né, de uma forma tranquila para ele. Agora, você também, evidentemente, é editor, ou foi editor de muitos autores já consagrados, né? Qual é a diferença no caso de um autor consagrado? O que ele tem que pensar? Diferente do iniciante. O iniciante certamente vai ter que gostar muito do que faz, porque ele vai gastar tempo no trabalho. Mas e o autor consagrado? Qual é a dica que você dá para esse autor? Então, o autor consagrado também, ele vai escrever sobre... Olha, até hoje eu não conheci, ou se eu conheci eu não me lembro, hein? O autor consagrado que escrevia coisas que ele não gostava. Ele escreve sobre o que ele gosta. Ou algo que ele tenha uma analogia, ou alguma coisa que aconteceu com a vida dele, pode ser trágico, mas aconteceu com ele. Então ele está ali exorcizando os demônios dele. A dica para o autor que já escreveu muito e tudo mais, isso eu digo tranquilamente, em cima dos autores que eu já editei e pontos que eu já ressaltei. É o quê? Pensar o projeto. Como esse projeto pode ser melhorado? É como o atleta de alta performance. Porque quando você está correndo nos 100 metros rasos na Olimpíada, ali não tem ninguém que, se você espiar, não vai passar à sua frente. Concorda? Se você pegar e olhar ali a linha de chegada, chega quase todo mundo junto, emparelhado. Então, para ganhar, você tem que melhorar demais o seu projeto. Então, o autor já consagrado, que tem uma bagagem enorme, que já tem livros que entraram na lista dos mais vendidos, sempre é possível melhorar. E como isso vai ser possível? Através dele conseguir alguém que vai dar ideias para ele diferentes do que ele já fez até aquele momento, vai pensar com ele soluções criativas e que atinjam, ou ele se renovar mesmo também, né? Também tem isso. Buscar novos temas e novas... Isso sempre é uma receita de sucesso? Não. A gente vê que tem autores que têm um pico e depois caem. Né? Porque as coisas são cíclicas, as coisas mudam, o gosto das pessoas mudam também. Então,
E, às vezes, um autor fica muito marcado por uma produção X. Aí ele não consegue mudar, tentar acompanhar o gosto, né, das pessoas. Ele não consegue mudar, ele fica atrelado ali. Então, são problemas que, às vezes, eles são um pouco insolúveis, né? Mas sempre é possível melhorar o projeto, sempre é possível ter uma nova visão e tentar alcançar o leitor ou um leitor diferente, né? Me diz uma coisa. Eu sei que pode ser um problema, porque quando eu dava aula de inglês, durante vários anos, em certos momentos, alguns alunos não prestavam atenção no que tinha que fazer para aprender. Você tem já teve muitos autores que, quando escutavam o que você dizia para fazer, não queriam fazer e não faziam? E qual era o resultado disso? Então, respondendo de uma forma soft isso, né? Porque dentro das editoras a coisa é meio diferente, né? Há um equilíbrio de forças, vamos dizer assim, né? Entende? Porque, por exemplo, você tem uma multinacional de um lado e um grande autor do outro. Você tem uma das maiores editoras nacionais e um grande autor do outro. Mas assim, quando o autor... Isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra, mas vamos pensar na maioria dos casos, na minha experiência. Quando ele vai de encontro, ele não... Enfim, ele não faz aquilo que eu estou falando, os resultados às vezes não são bons. Ou até, dependendo, catastróficos. Quando a coisa é num ponto que não há acordo, né? Aí cada um vai para o seu lado. Eu já vi resultados catastróficos em que sentido? A pessoa gastou um dinheiro, fez uma autopublicação, e depois aí o livro vai ter que ser distribuído entre os parentes, entre os amigos, o que é uma boa também. Mas se a pessoa não queria isso, ela queria fazer sucesso, porque tudo é objetivo. Tá. Sem citar nomes, eu já vi uma editora fazer uma tiragem gigantesca, planejar uma tiragem gigantesca e vender 50 mil livros. O que seria, para a maior parte das editoras, soltar rojões, né? E para eles não, para eles foi razoavelmente um fracasso. Por quê? Porque eles tinham se planejado para 200 mil. Se eles vendem 50, eles tinham feito todo um budget, tinham feito todo um investimento, marketing, o diabo, em cima de 200 mil. Se eles venderam 50, não foi o... Então, o que são muitas variantes, né? O trabalho de editor lembra um pouco o trabalho de economista. Por quê? Porque por mais que o economista trabalhe com matemática, trabalhe com tendências, trabalhe com o passado, ou seja, com o que ele já viu acontecer, com as leis do mercado, tem muita coisa que foge do controle. Mas, no geral, quando há quanto mais experiente é o autor, mais chance dele acertar ele tem. Concorda? Que nem você agora é um novo Aldo. Porque você já editou vários livros, eu fui leitor beta de um dos seus livros que você lançou. Sim. Acho que foi até pela Edioro de novo, né? Foi por Nova Fronteira, não lembro agora. É uma de ouro, conectada de ouro, mas não é da Agir. Da Agir, perfeito. Agir, aí o que acontece? Eu fui leitor beta desse livro, achei o livro excelente. O que acontece? Você foi aprendendo. Sim. E especialmente aprendendo com sucesso, o que é ótimo. Né? Porque, eu não sei se essa frase é do Einstein, ela é dita de monte, como sendo do Einstein, mas eu tenho minhas dúvidas. Que você fazer a mesma coisa, esperar resultados diferentes, né? Não é muito... Se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter a mesma coisa. Né? Então, o que acontece? O importante é... Se o autor é um autor experiente, ele pode arriscar mais. Ele sabe mais o que ele está fazendo. Sim. Se o autor é iniciante, aí é bastante complicado. Mas não tem caso de sucesso? Tem. Só que é problemático a gente olhar o sucesso. Porque para aquele lá que chegou na praia, você teve 500 que morreram afogados. Só que esses
esses morreram afogados, né? Então, eles não estão falando. Então, esse que fez sucesso, sim, ele está falando. Então, é importante pensar nisso. Pensar que nem sempre fazer o que a gente quer é a melhor, porque eu acho que os aplicativos e o mundo digital, que eu sou fã e tudo mais, né? Que a gente está falando do Elon Musk, enquanto estava carregando e tudo mais, vamos pensar no Sergey Brin, Larry Page, tudo. O que acontece? Ele tornou as pessoas, de certa forma, mais imediatistas, né? E aí nós achamos que não, a gente pode fazer desse jeito. Mas tudo depende de onde você quer chegar. Você quer o quê? Você quer vender 30 livros? 50 livros? 100 livros? Beleza. Não, eu quero vender 5.000. Aí a conversa é diferente. É outra história, né? É outra história. Lembrando que o mercado hoje em dia é um mercado muito diferente. E nós não sabemos como é que nós vamos sair desse mercado agora, por causa da pandemia, da crise econômica, de N coisas, de N fatores, né? Então, claro que o autor e o leitor, eles vão mudar, eles vão se adaptar, e eu, assim, há um futuro com o livro, eu não vejo um futuro sem livro. Sim. Daqui 10, 15 anos, eu acho que nós teremos, sim, livros impressos. A porcentagem disso eu já não sei, mas uma coisa é certa, as pessoas continuarão lendo aquilo que elas gostam. Entendo. Agora, Marcos, me diga uma coisa, dessa experiência toda, por exemplo, caso alguém aqui queira te contratar, e aí fala, como é que eu contrato, Marcos? Como é que é feito isso? Porque eu lembro que eu sei como é com a própria editora. Até no caso da editora, eu aprendi uma lição, né? Eu aprendi que tem que ter alguém como você acompanhando o processo. Mas como é que a pessoa te contrata, se ela quiser o seu acompanhamento? Como é que então, eu acho que o meu site está marcado aí, né? Que é o marcostorrigo.com.br. A pessoa me escreve, me manda um e-mail e nós começamos a conversar. Eu vou fazer uma avaliação do texto dela e aí nós fazemos uma espécie de pacote, vamos dizer assim, né? E aí começamos o processo. Mais uma vez, salientando que esse processo ele tem a ver com a melhora do texto, pensar em título, pensar em capa, público-alvo, é tudo isso. Isso não é garantia que a gente vai conseguir uma editora para o livro. Mas é aquilo que eu falei. Você tendo um livro melhor, você tem mais chance do que um livro não tão bom, né? Então, esse é um ponto que... E até para autopublicação, né? Porque mesmo se você estiver distribuindo doces de graça, brigadeiros de graça, se o brigadeiro estiver horrível, ninguém come. Ninguém come, mesmo de graça. Então, tem que estar bom. Então, esse é o objetivo. Eu vou começar a pegar algumas perguntas aqui que estão chegando para passar para você. O Antero Barbosa, por exemplo, é de Recife, ele pergunta qual o volume de vendas que um livro precisa ter para ser viável financeiramente para uma editora. Então, é difícil essa pergunta, por quê? Primeiro, porque hoje em dia você tem vários tipos de editora, né? Porque você tem editoras muito pequenas, setorizadas, então isso é muito difícil de responder. O que nós podemos pensar nas editoras que a gente, mais comerciais, as editoras tradicionais, num chute assim, depende se esse livro tem tradução ou não, porque você tem que amortizar os custos de tradução, revisão, diagramação, capa, copydesk, etc. Então, a equipe, o envio. Então, você tem que amortizar tudo isso. Eu me lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, eu perguntei isso também, e quando eu vi tudo que a editora e você estavam fazendo, eu falei, opa, nossa, se der R$1 vai ser um sucesso isso, porque é muito gasto mesmo, né? Então, porque tem aquele mantra que livro é caro. Eu não vou entrar nessa celeuma, porque senão isso vira uma guerra, mas eu sempre penso, quando as pessoas tomam cerveja, eu não sou um grande bebedor, mas eu vejo as pessoas tomando 4, 5 cervejas. Aí você pensa no preço da cerveja versus o preço de um livro, porque o livro fica com você e muda a sua vida.
né? E depois você pode vender ele no estante virtual. Se você não curtir, você pode dar ele de presente, ele está lá. Verdade. Tem a cerveja. Enfim, então, aí o que eu responderia para ele? Na média, uns 1.500 a 2.000 livros. Depende da tiragem. Isso é uma editora mais tradicional, né? Para pagar todos os custos. Eu fiz alguma besteira aqui? Peraí. Sumiu a sua imagem só. Isso, voltou. Pronto. Então, o que acontece? Eu esqueci que o mouse está aqui, né? Eu, como bom descendente italiano, se você amarra a mão, não consegue falar, né? Aí eu atingi o mouse. Então, em torno disso, 1.500 a 2.000. Lembrando que hoje em dia você tem editores de todos os tipos. Então, tem editor aí que vai conseguir equalizar isso daí com volumes muito baixos, tipo 200 livros. Porque ela faz um print on demand, né? Então, é tudo isso. Autor nacional, né? Porque aí não tem tradução, vai ser só revisão. Quanto disso é feito pela própria editora? Né? Então, você tem N fatores que hoje em dia é difícil comensurar. Mas, numa editora mais tradicional, essas mais competitivas, teria que ser em torno disso, 1.500, 2.000. Aí tem aquelas que são as, né? Aí você tem que vender 5.000, 4.000. Sem citar nomes, já entraram na minha sala, entrou o presidente da editora e o vice-presidente. E ele ia lançar um livro e eles chegaram para mim e falaram assim: olha, se ele entrar, ele não pode entrar em... Ele tem que entrar na lista dos mais vendidos, mas não adianta entrar lá embaixo, ele tem que entrar lá em cima da lista dos mais vendidos. Então aí você vê como que a coisa é, né? Eu lembro que quando o Segredo foi ser lançado no Brasil, eu participei de uma reunião, porque eu fazia parte já do grupo para promover, para divulgar, né? Eu falava de letração. E aí eu notei que eles falaram até um pouco com medo, as pessoas. Parece que o investimento da editora era muito anormalmente alto aqui no Brasil, para o que eles estavam acostumados. E eu escutei aquilo e falei, ai meu Deus, se esse livro sair errado, alguma coisa sair errada, quebra a editora, né? Gigantesco. Aquele investimento era muito alto, né? Era. Então, porque as pessoas às vezes esquecem desse detalhe, né? Porque uma coisa, a pessoa fala, poxa, quanto é preço de capa? Quanto é que eu vou ganhar? 10%, 15%? A editora fica com tudo, o que é isso? Mas eles não sabem esse custo todo que a editora vai ter para lançar um livro, se for... Não, e lembrando que a livraria fica em média com a metade desse valor. Então, se o livro custa R$10, o autor ganha 10% de capa. Então, sobrou 9. A livraria ficou com 5. Pronto. Bem-vindo ao mundo. Meu Deus. Pois é. Rapaz, que coisa, Zé. Agora, me diga uma coisa. Vou pegar uma pergunta aqui da Tereza. Para crianças, como é que encantar na leitura? Ela é Tereza de Jaboatão dos Guararapes. Pernambuco assistindo. Conheço Jaboatão dos Guararapes. E eu morei em Pernambuco, próximo a Casa Forte. E eu tinha uma coisa, os pernambucanos vão gostar muito, que eu tinha uma honra que eu achei fantástica. Quando eu ia correr no final do dia, eu não vou lembrar o nome do local que eu corri, era um parque bem legal, perto do rio. E eu passava pela casa do Ariano Suassuna. E várias vezes eu vi o Ariano Suassuna dentro da biblioteca dele. Eu achei isso... Nossa! Só olhar, para mim, já era maravilhoso. Então, fantástico. Infelizmente, a área de livros infantis, eu tenho pouquíssimo conhecimento. Mas uma coisa é certa com relação à psicologia infantil. Entre você falar, não faça isso, e você dar o exemplo conta muito mais do que aquilo que você fala. Então, se a mãe não lê, a criança não vai ler. Então, a criança, por exemplo, eu sou um leitor desde pequeno, mas na minha casa tinha livros de todos os tipos, uma pequena biblioteca. Então, eu nasci no meio dos livros. Então, é assim que você faz a criança gostar de leitura, gostar de livros, e, acima de tudo, ele vê o adulto fazer isso. Porque o adulto come chocolate e manda a criança comer quiabo, não vai... não vai surtir efeito, né? Não vai surtir efeito. É verdade. O melhor jeito de ensinar é pelo exemplo, não tem outra coisa. Isso é fato. Verdade. Agora, me diga uma coisa. Eu estou recebendo aqui o Cadu Moura. Ele publicou agora o Lucro na Crise. E ele está perguntando,
Ah, bom, é a mesma coisa. Um editor e um agente literário é a mesma coisa? Eu já perguntei isso para você, explicou, né? Mas Agora, eu posso falar de novo, não tem problema, se ele ficou com dúvida. O agente literário, ele vai representar vários autores e muitas vezes várias editoras estrangeiras no Brasil. Então ele vai ah, apresentar os livros para editoras nacionais. tá. Ele pode ser especializado em autores nacionais, internacionais ou fazer ambos. Então ele vai representar o agente, ele pode melhorar o texto? Pode melhorar o projeto? Pode. A diferença do agente para o editor é que o editor basicamente faz isso em toda a escala da produção, né? Porque o agente está dentro da agência dele, enquanto o editor está no comando das tropas ali, né? Ele é o general que está comandando a operação. Então, o que acontece? Então, ele tem ele conversa, tem reuniões com o comercial, todas as editoras que eu tive, a gente tinha reuniões com o comercial, isso é fundamental, você tem uma relação muito próxima. Ao mesmo tempo, você vai ter contato com os capistas, diagramadores, revisores, nada é feito a revelia, né, do editor. Até às vezes, mas aí alguém numa escala superior que decidiu, né? Mas no geral, e o ideal é que tudo isso passe pelo editor, que controla e gerencia esse processo. É uma coisa despótica? Não é discutida. Vou discutir com o autor, vou discutir com o capista, vou discutir com todos e acima de tudo, com o comercial, porque o comercial também opina muito. Só que o comercial, me perdoem, meus amigos do comercial que vão me xingar, mas eles sabem, porque eles sabem, eles fazem profecia do passado. Né? Eles sabem muito bem falar do que já aconteceu. Então, nem sempre, eu acho que é fundamental ouvi-los e fundamental essa relação. Mas, se você está criando coisas novas, você tem que ponderar os dois lados, né? Porque eles vão saber opinar sobre aquilo que já vendeu, sobre aquilo que... Lembrando também aqui que eu estou sempre pensando em valores absolutos. Todos os lugares têm exceções, tem o comercial que tem uma pegada de editor, então ele consegue criar produtos, enfim, mas no geral é mais ou menos assim, dessa forma que eu estou falando, que as coisas funcionam. Não sei se ficou claro agora para o Cadu. Sim. O Cadu está dizendo aqui que ele foi ameaçado dentro de um voo da Emirates por mim, porque eu cobrei um livro dele, falei para ele escrever um livro. Então, isso é verdade, a gente estava indo para o Japão, ou para os Emirados Árabes, eu acho, e eu cobrei dele escrever um livro. Realmente isso aconteceu, mas foi uma ameaça bondosa, viu, Cadu? Foi uma ameaça bondosa. É para o seu bem, é para o seu bem. É para o seu bem, exatamente. O Carlos, do Arraial do meu... Arraial do Cabo, mandou um... Rio de Janeiro. É Rio, aqui, Rio de Janeiro, isso. E aqui estão aparecendo várias pessoas publicando, dizendo que já escreveram um livro, precisam contatar você. Marcos, como tu enxergas, diz a Fernanda, como tu enxergas, aí eu não sei qual é essa Gaúcha. Gaúcha. O mercado... Um chute, né? Não sei. O mercado literário pós-pandemia, sabendo que o mesmo já estava decadente com a quebra dos grandes grupos. Tu achas que o novo escritor poderá encontrar motivação? Abraços, Fernanda Juliana. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque o mercado pode estar... Apesar que esse detalhe é relativo, né? Porque nós tivemos crescimento de 4%, e se não me falha a memória, esse ano está vendendo somente 20% a menos. Então, se você pensar... Eu não sei como é que estão as agências de viagem, mas eu acho que elas são piores que nós. Com certeza. Então, o que acontece? Se você vendia 100, você está vendendo 80, você vai enxugar, mas você não vai quebrar. A não ser que você esteja muito, muito descompassado. Né? Vamos pensar uma coisa, estou falando de editora, não de livrarias, não de redes de livraria. Estou falando de editoras, ok? E muitas editoras, por sinal, hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista da Lilian, que é a dona da Coerência, e a Coerência, por exemplo, está crescendo no meio da crise. Por quê? Porque eles estão fazendo uma ação muito forte na internet, e eles estão
lucrando na crise, aproveitando o título do nosso amigo Cadu, é esse, né? Lucrando na crise, né? Eles estão lucrando na crise. Eles estão lucrando na crise, estão indo... Porque o leitor continua. Então, o que acontece? Você tem que pensar, então, em como fazer essa ponte com o leitor. Então, é aquilo que eu falei em algum momento nesse bate-papo. Eu imagino um mundo, daqui a 15 anos, um mundo com leitores. Se eles vão ler mais através de e-readers, Kindle, ou será o que seja, ou de livro impresso, mas eu vejo um mundo com leitores, e consequentemente com livros. Então a pergunta é como chegar nesse leitor e como vender esses livros. Mas eu acho que nós teremos livros impressos daqui a 15 anos. A participação deles é que eu não me aventuro a falar. Então, esse cenário pós-pandemia, eu acho que é um cenário de crise mundial. Tem uma crise setorial do universo do livro, que é uma crise forte, por causa de algumas redes que têm problemas, né? Redes de livrarias. Mas isso faz parte do capitalismo, né? O capitalismo é crise, né? O capitalismo é crise. Quando o capitalismo teve crise? Sempre. Então, a crise é a forma de se reinventar. Sim. A pergunta é, como nós nos reinventaremos para daqui 15 anos eu estar aqui conversando com o Aldo e do que nós vamos estar falando? É isso que é o ponto. Então, eu acho que sim. O que é aquilo que eu também disse em alguns momentos aqui, o espaço entre o autor e o leitor diminuiu. Às vezes é direto. Então, isso é uma coisa que pode ser bem explorada pelo autor. Né, e já está sendo bem explorada. Eu vejo pelo meu amigo André Bianco, né, ele trabalha isso muito bem, né? E ele é um exemplo clássico de autor de editoras tradicionais e que ao mesmo tempo tem uma boa pegada no mundo virtual e enfim, alternativo. Certo. Os livros que você trata, por exemplo, a gente tem o livro da CIA, não é? Relatório da CIA. Relatório da CIA. Esse é o tipo de livro que a capa, o nome, eles pegam a gente na hora, né? E ele parece que foi um grande sucesso nesse aspecto. Ele disse, faz mais de 10 anos, se não me engano, disse que nós teríamos uma pandemia, ia infectar 20 milhões de pessoas, e está acontecendo isso agora, né? 2006, ele falou. Na verdade, o relatório... 2006. Porque assim, a gente está falando da publicação dele, mas concorda que esse relatório foi feito pelo Conselho de Inteligência Americano. Sim. Então, primeiro, as informações privilegiadas foram passadas para pessoas de decisão. É o que nós pensamos. Sim. E as informações hiperprivilegiadas, nós não sabemos delas até hoje. Aí o que acontece? Ele, quando a gente lançou o livro, ele já falava de o que as ameaças para a globalização. Entre as ameaças, que tinham duas grandes ameaças, guerra e pandemia. E nós temos uma pandemia aí que travou o mundo. Né? Exatamente, parou tudo. Então, o relatório da CIA, ele fala, nós estamos citando essa, porque essa é mais emblemática. Sim. Mas eles acertaram várias coisas. E, justamente, agora, na coerência, nós estamos fazendo o relatório dos relatórios, vamos dizer assim. Por quê? Porque porque o governo americano ele foi liberando esses relatórios ao longo desses anos. Então, nós fizemos um apanhado geral de todos esses relatórios, do que eles têm de melhor, e ainda vamos dar uma customizada neles, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele fala muito dos Estados Unidos, China e Europa, e os eventuais, vamos dizer assim, inimigos, aspas, dos Estados Unidos, Irã, Rússia, Coreia do Norte, e falam menos de América Latina e Brasil. Tá. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos complementando isso com textos, com especialistas nacionais, porque aí nós conseguimos um livro bastante robusto de como será o futuro para daqui 10, 15 anos. Entendi. Então, e esse livro vai ser em breve, então? Vai sair por volta de outubro, vai chamar os relatórios da CIA e vai sair pela editora Coerência. Tá, muito bom, muito bom. Eu estou aqui recebendo uma pergunta. O Cadu Moura está escrevendo o seguinte:
tem muita oportunidade nessa crise que estamos vivendo, porque ele está vendendo muito. Em algum ponto, ele tem um trabalho de vendas dele que está vendendo muito, apesar da crise. Né? Então, é o que você falou, depende muito de como é a pegada também. É mais ou menos assim, tem que mudar o título às vezes para vender o livro, que nem o piloto de Hitler, né? É o tipo da coisa que o título, na hora, ele liga, oh, nossa, piloto de Hitler, então deve ser bom. Eu não sei nem sobre o que é naquela hora, mas eu vou abrir esse livro, né? Vou querer saber, ele é marcante, né? Que vendeu muito bem também esse, né? Pegou listas mais vendidos, da Veja, à época. Muito bom, muito bom. Deixa eu verificar aqui. O Antero Barbosa, de Recife. O Antero, eu já almocei com o Antero em Recife uma vez, e ele me levou para comer cartola. Quer dizer, a sobremesa era cartola, uma delícia. E ele diz o seguinte aqui, ó: diga ao Marcos que também sou de Casa Forte, e ele deve ter caminhado no Parque Santana, no Poço da Panela, onde morava Ariano. Isso, então é isso aí. É isso aí. E lá e tem o Mafuá do Mulongo, em Pernambuco, hein? Tem o do Bandeira, que está lá até... Bem, eu acho que está lá até hoje, né? Olha só, olha só. A Maria de Fátima pede o seu site, Maria de Fátima. Tá aqui, tá publicado. Aqui você pode clicar em site do Marcos Torrigo, e você cai no site dele. Aí você pode contatá-lo, tá bom? O Antero diz a mesma coisa, que vai entrar em contato com você, Antero Barbosa. Tereza perguntou sobre as crianças, muito bem. Regina disse que a conversa está muito boa, muito instrutiva. Obrigado, Regina. Olha só. A Regina, eu estou fazendo o livro dela. Se for a Regina Valente... ela. É ela mesma. Então, maravilha. Estamos fazendo um livro dela, um livro espírita, que vai ter... Então, o exemplo da Regina, assim, ela é uma autora que já tem alguns livros na área, e justamente o que a gente fez foi mudar o título do livro, que era alguma coisa ligada à caixa. A caixa, você tem os registros akáshicos, né? Que foi muito conhecido pela teosofia, tem a ver com o sistema hindu. Traduzindo, né? Ninguém sabe o que é isso. Então, se você quer vender um livro, você não vai chamar ele, não sei o que, a caixa. Você vai buscar um nome, que eu acho que é Amor através das Eras, que a gente acabou decidindo. Me perdoe, Regina, não lembro, mas acho que alguma coisa assim. É o Amor através das Eras, Minha Vida no Brasil do século XVI, acho que é isso. Aí, outra coisa, porque você está comunicando o que você quer. O que você quer, o que é o conteúdo. Então, Amor através das Eras. Então, você já sabe que é uma história de amor. E através de eras. Minha vida no século XVI. Aí você fala, bem, eu não lembro da minha vida nem há 10 anos atrás direito, né? Quanto mais no século XVI, sei lá se eu estava lá. Então, você já pensa que é um livro espírita. Então, é importante isso, saber comunicar. Perfeito. O Cassiano está falando que pretende escrever um livro sobre o tema de comunicação por rádio, mas toda vez que ele vai ler esse livro que ele quer escrever, ele acha que estava uma porcaria, que ele desistiu várias vezes. Esse tem potencial de ser um grande autor. Por quê? Porque quando porque assim, quando você se prepara para o pior, você acaba fazendo o melhor. Então, é preferível claro, que se ele não levar isso nunca adiante, ele tem que procurar pessoas para ajudar ele. Ele não precisa ser eu, não estou dizendo isso. Mas ele tem que procurar alguém que vai ler o livro e vai falar, não, tá legal. Não, se falta uma porcaria. Então você tem que melhorar isso, isso e isso. Isso é fato. E começar a fazer. Eu lancei um livro do Heródoto Barbeiro. É que assim, né? Eu lancei trocentos livros, então eu não vou lembrar de título de todos eles. Eu lancei um livro do Heródoto Barbeiro, onde ele tratava justamente dessa questão porque o título que esse rapaz está escrevendo é sobre rádio. Rádio, isso. Então, rádio. Isso mesmo. O Heródoto escreveu um livro, não vou lembrar agora o título do Heródoto Barbeiro, onde ele falava a respeito dessa questão de radiodifusão. Tá. Perfeito.
Tá aqui. Ok, para amanhã, com certeza. A Cadu Moura quer falar com você amanhã. Muito bem. Então, gente, se vocês quiserem contatá-lo, o site dele está aqui no ar, tá bom? E tem mais uma coisa, deixa eu perguntar eu vou deixar uma coisa a dizer agora, porque daqui a pouco nós vamos chegar ao final. Eu quero mostrar para vocês que estão aqui agora, o Marcos Torrigo, eu vou colocar aqui, ele vai ser entrevistado novamente, não é por mim a próxima entrevista, ele vai estar aqui, deixa eu clicar aqui, no Instagram, tá aqui, da Lilian Cardoso. Então, olha, esse Instagram da Lilian, ele vai ser entrevistado lá. Então, clica aqui no Instagram da Lilian Cardoso, vai abrir uma outra página, vocês vão cair lá no Instagram dela, para poderem participar da entrevista com ele e com ela, tá bom? E eu não sei exatamente... Vai ser... vai ser na próxima terça, às 19 horas. Olha, próxima terça-feira, 19 horas. Eu vou assistir também, com certeza. Com certeza. E eu quero aproveitar para dar um exemplo, né? Alguns exemplos que eu acho que eles são interessantes. Eu lancei um livro pela Geração Editorial que chama Manual de Sobrevivência Filosófico, Como Viver num Mundo Muito Louco. Então, o que esse livro faz? Ele pega filosofia, clássico filosofia, Nietzsche, Kant, todos esses caras, esses filósofos, só que de uma forma mais divertida. Fazendo o quê? De fato, ajudando a nós, ajudando as pessoas a conseguir ter uma vida melhor, se defrontar com os grandes problemas da humanidade. Porque os grandes problemas da humanidade, eles são os mesmos. Por exemplo, a gente está falando de Covid, a gente tem que lembrar que Atenas, né, sofreu uma peste, né? O que foi devastadora, né? Então, e mudou a dinâmica da cidade. Então, os problemas humanos, eles são resolvidos pela filosofia. Então, esse é um livro interessante. E aí que vem a sacada. Por quê? Porque a maior parte dos autores estão em domínio público. O que ele tem de legal é a linha de pensamento, abordando o amor, trabalho, ou seja, o que compõe a nossa vida, né? O que vai nos ligar ao Temístocles, né? E a narrativa dele, né? Falando sobre a peste, sobre o futuro político devido à peste. Então, aí nós notamos que por mais que você tenha aí 2.400, 2.500 anos aí entre nós e ele, tem muita coisa em comum, né? Então, essa é uma sacada interessante, por quê? De como você pensar um livro. Porque você pensa no título, você pensa no público-alvo e você pensa em questões básicas que esse título vai responder, né? E isso é bem interessante. Falando mais uma coisa sobre timing. Agora nós vamos ter eleições municipais. E nós temos um problema hoje em dia grande com fake news e disparo de mensagens. Muito grande. Aí tem um autor, que eu fui editor dele e se tornou meu amigo, que é o ex-juiz Marlon Reis. O Marlon é simplesmente o idealizador da lei da ficha limpa. E ele está escrevendo um livro justamente onde ele tem um político que não é um político dos mais corretos, vamos dizer assim, que usa o disparo de mensagens e fake news para chegar onde ele quer. E nós vamos estar lançando essa história, que ela vamos dizer assim, é um conto, né? Mas ele é inspirado grandemente na realidade de um certo país. E a gente vai estar lançando esse livro também pela coerência com o autor, o Marlon Reis, que é uma pessoa fantástica. Nossa. E o que mais você tem aí? Eu vejo que você tem muita coisa boa aí. O que mais nós temos? Então, tem alguns projetos com a Faro, que é do nosso amigo Pedro Almeida, mas ali ainda é segredo, né? Ainda estão embrionários aí. E tem mais coisas aí que estão andando, mas estão ainda no estágio, vamos dizer assim, inicial. Eu lembro, eu tomei um café uma vez com o Pedro, e não era virtual, era real.
E nós partilhamos várias, ele tem muitas ideias, tem ideias brilhantes, então é o tipo de coisa que dá para realmente conversar muito e tirar muita coisa interessante para as pessoas que estão junto. Eu, pelo menos, aprendi muito com ele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalhei com ele na de Ouro. Na de Ouro, exato. Acho que eu devo ter conhecido na de Ouro também. Eu lembro que eu ia visitar você com certa frequência. Eu tentei no início. Então, para quem está aqui, né, evidentemente, ele era editor de vários autores. Eu era um dos autores. Mas eu achava que eu tinha dúvidas e ia tirar com ele. E ele me recebia quando ele estava lá. Mas quando eu conseguia, eu telefonava também, e na hora ele me atendia, e ele já dizia sim ou não, não é assim, faz desse jeito. Então, eu cheguei num ponto que eu falava, nossa senhora, eu ficava horas trabalhando no texto, mandava para ele, ele deu a ouvir, eu me ligava, falava, muda isso aqui, tá errado, isso não... Então, ele me ajudava na hora, e eu corrigia, porque eu sempre, nesse aspecto, eu sempre fui inteligente, e eu corrigia, né? Evidentemente, quem me conhece sabe que a linha do segredo, existem, na verdade, 4 tipos de segredo, tem 3.0 e 4.0, por exemplo. 3.0 é quase religiosa e a 4.0 é coaching. E a minha linha é 4.0, mas eu navego por todas. E quando eu escrevi O Segredo para Realizar Seus Sonhos, muita gente só conhecia o 3.0 porque é o que é mais mais divulgado no livro O Segredo, embora ele esteja 3 e 4. Mas eu tinha que... Quando o Marcos falava, olha, isso aqui está diferente do segredo. Então, eu tinha que verificar se estava diferente porque estava errado ou tinha diferença de linha, né? E aí eu corrigia, se era para corrigir, mas ele sempre ficava ali olhando e mandando na hora o que tinha que ser mudado. Isso foi essencial, porque realmente o livro ele é um livro diferente, mas é complementar. E isso é muito bom. Que bom, que bom. Muito bom. Marcos, me conta mais alguma coisa. Você acha que tem algo que você acha que é importante contar para quem está entrando aqui? Eu estou vendo que tem pessoas entrando aqui falando, eu vou entrar em contato com o Marcos para poder publicar o meu livro. Quem está entrando aqui, isso vai ficar depois registrado no YouTube. Eu vou colocar a reprise também. Tem mais alguma coisa que você fala, puxa, o autor que está aqui, se ele não fizer isso, desanda tudo, não vai funcionar. Ou, se ele fizer, ele começa com o pé direito. Começa com o pé direito, até proibido falar hoje, né? Mas ele começa bem. O que você sugere? Olha, é foco. Foco. Ele tem que ter uma decisão primeiro interna, né? Do que ele quer fazer, de onde ele quer chegar, e ter foco nisso. Porque é o primeiro passo, ele vai ser, de certa forma, o pré-leitor dele, né? Por quê? Porque ele vai produzir algo que ele gosta, ele mesmo vai avaliar. Então, o primeiro passo é esse. E pensar que a escrita, como qualquer coisa, ela é um projeto. Então, você tem que seguir esse projeto, né? Não pode ser uma promessa de final de ano. Você tem que seguir ele, você tem que tornar ele realidade e estar atento ao mundo. Porque, pensando nos moldes clássicos, a pessoa escreve porque ela quer ser lida. Então, se ela quer ser lida, ela tem que pensar no que as pessoas estão... Se não me engano, eu acho que são... Não sei se foram os Beatles ou os Rolling Stones que deram uma entrevista onde eles falaram exatamente isso, que quando eles estavam compondo, eu não me lembro qual banda, que eles pensavam na grana que eles iam ganhar, ou seja, quem que vai ouvir, por que vai ser feito assim. Então é isso, tem que pensar no seu leitor, onde você quer chegar, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas que são pontos básicos, são pontos basilares, e o que eu noto. Agora, onde que a pessoa é a receita do fracasso? A pessoa fica completamente absorvida pela sua própria ideia e ela quer empurrar a ideia dela no mundo. E olha, isso não funciona. Eu já vi uma editora gastar muita grana e as pessoas não compraram o livro. Olha, estava quase dando o livro de presente,
e as pessoas não queriam. Nossa, Então não adianta. Não adianta. Tentar empurrar a sua ideia para o mundo não vai funcionar. tá. Não funciona. Mas eu quero assim. Então, beleza. Então, você tem que entender que você está escrevendo para você e para você, que também é válido. Eu não estou aqui arbitrando se isso é bom ou mal. Mas se ele quer ser um escritor padrão, que ele vai ser lido por outras pessoas, ele tem que pensar em quem vai ler o livro. Isso é pacífico. E aí ele tem que ouvir, basicamente, o que o mercado tem para dizer. E lembrando que nem sempre as pessoas, quando você pergunta para elas o que elas gostam, a resposta é a mais fidedigna de fato, porque muita coisa é uma decisão inconsciente de compra, é um impulso. Então, nem a pessoa é muito consciente disso. Então, é importante ter acesso a dados, pensar de forma comercial, pensar como projeto. Entendi. Bom, muito interessante. Marcos, me diz uma coisa, estamos caminhando para o final. Ok. Tem algo que você queira destacar para eles, para encerrar? Olha, eu acho que aqui nós devemos... Depois sempre a gente lembra alguma coisa que deveria ter falado e não falou, né? Mas para manter a tradição, eu devo lembrar isso depois. Então, eu acho que aqui nós conseguimos dar uma visão razoável do que é o trabalho de editor e, ao mesmo tempo, como esse trabalho é importante, né? No sentido de melhorar o texto, de melhorar o contato entre o autor e o leitor. Né, tornar esse contato mais límpido, mais claro e mais fácil. Verdade. A Fernanda adorou a entrevista. Adorou. Fernanda. Aos poucos aí, eu creio. Eu acho que sim, Mas eu tô... O Cadu, Marcos e suas dicas foram sensacionais. O Cassiano, obrigado, Marcos e Mestre Aldo, foi muito bom. A turma está adorando aqui, viu? Eu que agradeço a audiência. Você foi muito bom, excelente, as pessoas estão... Que bom, obrigado. E é bom porque a gente dá algo que as pessoas podem agir agora. Sim. Porque independente de me contactar ou não, essas dicas são válidas. Claro. Então a pessoa pode chegar e já implementar elas. Essa questão de pensar a ideia, pensar o público-alvo, e daí seguir adiante. Isso daí é fundamental para começar o processo da escrita e do desenvolvimento do livro, da ideia, né? Por isso que o título é interessante, o tema e o título são interessantes, por quê? Porque eles vão servir como um norte. O índice também é interessante, mas aí já é uma segunda etapa, mas é uma segunda etapa logo na sequência. Por quê? Porque quando você pensa no índice, é como se fosse a espinha dorsal do livro. Então, essa espinha dorsal que vai distribuir esses temas e as áreas onde o escritor, o autor, vai atuar. Perfeito. Muito, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem nos contactar, tá bom? Obrigado. Estou vendo... O pessoal está adorando, você está adorando. Marcos, vai ser um prazer até ter você novamente aqui. Com certeza, prazer será todo meu. E quando o próximo livro for lançado, qualquer livro que você queira divulgar, avisa. Com certeza. Tá? Com certeza. Vamos fazer isso. Tá? Com certeza. Temos o autor aqui também. Aqui a imagem pode ser dividida, podemos ter mais pessoas também, tá bom? Excelente, então, excelente. Isso vai ser em breve. Esse ano mesmo, aí, por volta de outubro, a gente já vai ter esses dois lançamentos, que é o Marlon Reis, né? E os relatórios da CIA, né? E deve vir mais coisa aí também. Muito bom. Então tá bom. Obrigado, Aldo. Obrigado a todos vocês. Prazer é todo meu. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, olha, então, vocês que estão aqui, a gente vai ter continuidade até, vão ser também outros. Eu vou deixar para você que está aqui até agora, você vai receber um e-mail dizendo que você vai poder assistir novamente. Durante algumas horas isso vai estar online.
e depois eu vou fazer uma pequena edição e colocar no YouTube. Então, eu vou avisar você também que esse vídeo, não apenas dessa entrevista, mas também é do Cadu Moura, que eu fiz com o Cadu Moura já, e do Silvio Martins, são duas partes do bate-papo dessa linha dos nossos episódios, que tem essa pegada do chá, café e ideias. E aqui não tem chá nem café no momento, mas as ideias é o que mais tem aqui. Então, que a gente puder ajudar vocês, vai ser um prazer, tá bom? Em breve, então, estamos de volta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fala para mim, eu estou verificando aqui. Tá, ok, temos 87 pessoas registradas para assistir. Obrigado, Leocácio. Muito obrigado. Cadu, Fernanda, Cassiano, muito Antero. O Antero é maravilhoso. Me levou já para Recife 2 ou 3 vezes, para umas 5 palestras seguidas, foi muito bacana. Quais são seus livros, Aldo? Ah, ok. Eu devia ter colocado aqui, né? Mas eu não sei se eu tiver. Deixa eu ver. Eu tenho O Segredo para Realizar Seus Sonhos. Espera aí, que eu vou colocar aqui. Ah, tá. Já sei o que eu vou fazer. Vou entrar aqui no site para vocês, quem quiser. Vai entrar aqui o meu site com os meus livros. Tem tudo aqui nesse site que eu vou colocar agora. Atenção. É isso aí, ó. Nesse site, que deve estar no ar, vocês têm nesse site os meus livros todos e as minhas palestras também estão aí. Mas também achei que foi muito bom, viu, Rogéria? Muito bom. Cadu, ele é muito bacana também, ele é muito, muito bom. Quais seus livros? Então, aí né, nesse site você tem também os meus livros, tá? Na verdade, eu não devo ter nenhum livro mais disponível para venda. Não, O Segredo para Realizar Seus Sonhos ainda deve estar sendo vendido. O Segredo para Realizar Seus Sonhos não deve estar mais vendido. O Força de Impacto é o que está sendo vendido agora ainda, então isso ainda tem. Muito bom, bate-papo, é verdade, Rogéria. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês todos, viu? É um prazer, porque muitas vezes a gente não tem como passar algumas informações, mas na verdade eu falo demais. É muito melhor ter alguém para falar tudo aqui e ensinar, porque eu aprendo também. A gente aprende quando escuta, né? A gente não aprende quando fala. Então, é muito bom. Força de Impacto na Amazon, é isso mesmo, Cadu, tá na Amazon, Força de Impacto, isso. Então, eu aprendo muito quando escuto, então é sempre bom ter pessoas aqui, como eu tive com o Cadu, quando o Cadu participou, com o Silvio, quando o Silvio participou, todas as outras, mais de 540 entradas que eu fiz ao vivo, foram só comigo, né? Então, eu não aprendi nada, eu só ensinei. Então, eu gosto de aprender, é bom ter alguém aqui para a gente aprender com a pessoa também, né? Muito bom. Gente, então, vamos encerrando aqui. Nós estamos há 2h30 batendo papo, tomando café aqui e aprendendo. E então, encerro agora para a gente poder descansar um pouco. Se você está no Brasil, certamente já é agora no Brasil 10 da noite, né? 22h07. Se você está no Japão, são 10 da manhã. Espero que tenha amigos japoneses aqui, ou brasileiros no Japão também. Então, dependendo de onde você está no mundo, o horário é outro, mas aproveite. E olha, lembra de uma coisa. Você é espetacular. Tchau.